Paz do Senhor a todos, eu sou o Diácono Gustavo e estamos aqui para mais um vídeo, mais uma entrevista com mais dois convidados, mais um casal abençoado. Eu quero já desejar boa noite aos dois. Olá, Sejam muito Gustavo. bem-vindos ao nosso Obrigada. estúdio improvisado. Obrigada. Façam aí uma vossa apresentação, por favor. Ok, eu sou a Cris, diaconisa Cris, aqui da ADF Portugal. Este é o meu esposo, o Alexander, e eu vou deixar ele começar a fazer a apresentação dele e depois eu faço a minha. Olá, outra vez. Eu sou o Alexandre, não sou português, nasci na Ucrânia, vim cá a Portugal com mais ou menos, se não estou em erro, 12 anos. Já estou muitos anos, já nem me lembro ao certo. Ahm, ah, Vim cá e aos poucos foi crescer aqui em Portugal, porque a maior parte da minha juventude foi aqui. Ahm, e depois cheguei a um dia que, pronto, conheci a Cris. E perspectiva de voltar? Não Nunca. tenho nenhuma perspectiva. Tive no início, nos primeiros anos, eu abandonei toda a minha família, abandonei a maior parte, que o mais difícil é deixar sempre os amigos. A família, pronto, os homens não têm aquela ligação mãe-pai, pronto, mãe-pai, tios, é tudo bonito, mas amizades, a maior parte nós passávamos e divertimos realmente a nossa juventude só os nossos amigos. E o que mais senti falta foi isso, amizades com quem sair, com quem brincar. Mas isto que depois com o tempo tudo mudou. Claro, houve aquelas dificuldades no início de sofrer muito bullying nas escolas portuguesas, mas com o tempo tudo passou. Então, houve outra maturidade, tive que crescer muito rápido porque pronto, não tinha aquelas amizades, então acabei por me fechar pouco dentro. E com o tempo mudei a minha perspectiva e visão sobre a vida. Então, foi assim. Foi assim que aconteceu tudo. Bom, Pronto, eu sou a Cris, como eu disse inicialmente, eu sou portuguesa. O meu pai é cabo-verdiano, a minha mãe é portuguesa. Eu não tenho sangue totalmente português, mas eu sinto-me totalmente portuguesa. E eu andei na mesma escola que o Alex. Quando ele chegou, nós estudávamos na mesma escola secundária. E eu lembro-me de o ver na escola, mas ele Mas disse eu sempre não que não lembro se... de ver na escola. Tu nunca se lembra de mim. Não me lembro. Porque ele era muito diferente de todos os outros e então eu lembro perfeitamente, nós nunca falámos, porque ele me falava português e eu também falava ucraniano, mas eu via-o muitas vezes. E passado muitos anos, depois de muitas voltas da vida, nós fomos parar ao mesmo lugar. Eu trabalhava, foi uma altura em que eu estava afastada da igreja e eu trabalhava num bar a servir ao balcão e assim, e ele era meu cliente. Só que ele era sempre muito sério, assim como está agora, sempre muito sério. Chegava, dizia boa noite, dizia o que é que queria e eu tentava ser simpática e tal, mas ele E não eu com dava o meu ar conversa. fechado, boa noite, quero só um café. E virava a minha cara. E ficava no telemóvel e não queria saber. E depois ele foi trabalhar para o mesmo bar, a gente acabou por se conhecer e tornar-nos amigos. E eu iniciei uma relação e passado algum tempo essa relação terminou e ele já fazia parte do meu grupo de amigos. Nós íamos um grupo grande, saiu para o café e assim, e pronto, a gente estava-se bem e conversava Depois eu entrei noutra relação, sim. ao mesmo tempo que ela saiu eu entrei noutra. E depois Aí andávamos aí desencontrados. amigos e praticamente depois chegou a altura que não praticamente éramos dois amigos, estávamos a desabafar dos nossos problemas amorosos. Ela a falar da vida dela e eu a falar da minha. Exatamente. E depois ele saiu dessa relação e eu entrei noutra que também finalizou e foi aí que nós começámos a sair como dois amigos e eu lembro-me perfeitamente, foi um dia que eu estava a voltar de Lisboa e apetecia-me ir jantar fora, não queria comer em casa no verão, em julho. E então eu mandei-lhe mensagens a dizer se ele conhecia algum sítio aqui na Trofa para ir jantar fora e assim ele disse e eu pensei, não quero ir sozinha, vou ver se ele quer ir comigo e convidei-o e ele aceitou e ainda bem que aceitou. E por coincidência também estava a pensar um dia vou jantar que não me consigo comer em casa. E na altura ela manda mensagem, olha, vou aproveitar o útil e o agradável e sim não vou sozinho. e fomos jantar e ali eu sou sincera, eu já estava com ele debaixo do olho já há algum tempo, já há algum tempo, mas
tivemos ainda 6 meses que saímos. 6, Durante 8, 2, 3 meses estivemos a sair mesmo só como amigos. Íamos ao cinema, íamos passear à beira-mar, íamos a montes de sítios, mesmo só como amigos. Depois já éramos assim os amigos falar em mais... beira-mar, quando nós éramos amigos, Sim, vem o senhor uma cantaram a serenata. serenata a nós, olha, os senhores são um casal, e pronto, como ela já estava interessada, e eu agora via ela só como amiga, e ela, nós somos só amigos. Foi uma facada, ali foi uma facada. E então, depois, foi de janeiro de 2019, Sim. dia 10, neste caso, dia 11 de janeiro de 2019, chegou então pergunta se eu queria namorar com ele. E eu foi sempre uma pessoa muito romântica, entre aspas. foi numa despedida do carro, a meio de um abraço. No meio do braço, olha, queres namorar comigo? Ela assim, ok, pronto, já está E ótimo. eu aceitei. Mas é engraçado porque mais para a frente aconteceu outro pedido assim, também em meio de um abraço. Devido à vergonha dele, foi exatamente da mesma forma. Ou seja, tornou-se a nossa imagem de marca fazer pedidos e dar Mais ou notícias também. menos, mais ou menos esquece, tu sempre disseste, quando fores fazer um pedido de casamento, nunca o faças à frente de toda a gente. É verdade, ele levou-me para um sítio quase deserto. E já aquele dia era para ter feito pedido num casamento, foi adiado, eu já não lembro qual era o motivo. Quando foi no dia do casamento, foi o sítio que era para ser o nosso primeiro beijo, também não foi por o mesmo motivo que não foi o pedido de casamento naquele lugar, que era, tinha jovens a ouvir música funk e músicas assim. Então cortou E assim aquilo estragou o ambiente. clima todo, porque estava noite maravilhosa, céu limpo, a árvore estava aquelas florzinhas cor-de-rosa, ainda por cima estava tudo aparado, que eles cortavam rela, estava tudo perfeito, nem sabia que eles iam cortar, mas estava Só tudo faltavam os perfeito. violinos. Mas não... E ele estava a escolher o momento exato de tirar o anel, que ainda estava dentro das calças, quase a cair para o chão, e ele tentar apertar para ele, não queria deixar para ela, não dá por ela. E de repente chega um grupo de jovens que começam a tocar música, e eu, não, e agora? Mas nós então começámos a namorar em 2019 e nessa altura eu ainda estava distante da igreja. Eu cresci na igreja desde os 4 anos, saí aos 24 por opção. Eu decidi mesmo sair e quando o conheci estava completamente fora da igreja e ele em momento nenhum sabia sequer que eu algum dia tinha sido cristã. E em 2019, no final do ano, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e na volta eu senti literalmente o abanão de Deus. O avião onde eu vinha levantou e no que levantou quase caiu. E eu vim durante 8 horas e 50, que foi o tempo do voo, toda a chorar e foi a primeira vez que eu falei com Deus em quase 5 anos e disse, Deus, se tu me permitires pousar novamente os pés na minha nação, eu volto para a tua casa. E ele permitiu que eu pousasse em Portugal em janeiro de 2020 e passado 5 meses, 6 meses, e eu pensei sempre, não, eu tenho que cumprir o que eu prometi. Só que era muita coisa a acontecer, a pandemia e tudo, e eu já estava deprimida, numa depressão, e fui ficando cada vez pior, e até que eu decidi que eu precisava realmente de ajuda. E falei com uma tia minha que ela disse assim, olha, antes de procurares ajuda num psicólogo, eu conheço um casal de pastores que eles chegaram há pouco tempo do Brasil, parecem pessoas com muita maturidade, porque é que não vais falar com eles? E eu, ok, perdidos por 100, perdidos por 1000, se for lá também não vou perder nada. E fui falar então com o pastor Jean, com a pastora Franciele, e foi das conversas mais sinceras que eu tive até hoje com 2 desconhecidos. Eu contei-lhes tudo da minha vida, tudo, desde pequena até àquele momento, contei tudo e foi uma conversa bastante impactante porque só estávamos os 3 na sala e a pastora Franciele, quem conhece, ela estava a chorar, ela estava mesmo a chorar porque nem toda a gente sabe a minha história a um nível tão profundo, mesmo o meu marido, porque há coisas que ele não quer saber, mas os meus pastores, eles conhecem-me. Assim, tem Deus e os meus pastores, são as pessoas que me conhecem melhor. E o pastor Jean, sempre com aquela forma séria dele, ouviu-me, até que quando ele foi para falar, e ele fez-me uma pergunta, ele só me disse assim...
Cristiana, se Jesus estivesse aqui, o que é que tu lhe dizias? E aquilo matou-me. Aquilo foi a pergunta mais difícil que me tinham feito até aquele momento. Porque eu não me sentia nem tão pouco digna de estar sentada naquela sala com eles, porque era suja, eu considerava-me suja, e estava perante duas pessoas que se santificam todos os dias. E eu, naquele momento, eu lembro perfeitamente, eu baixei a minha cara, coloquei as mãos assim à frente e dizia, eu só pedia desculpa. E no que eu baixei a minha cara para continuar a chorar, foi como se todas as pessoas daquela sala saíssem e o pastor Jean, ele foi tomado literalmente por Jesus e da boca dele só saiu, e não era a voz do pastor Jean, porque eu conheço a voz do pastor, eu conheço a voz do meu pastor, e aquela não era a voz dele. Ele só disse assim, ele pôs-se a pé, abriu os braços e disse assim, filha, eu estava aqui à tua espera até hoje, e abraçou-me. E naquele momento foi quando eu percebi que a cadeira onde eu tinha dito a Jesus para ficar, porque eu ia sair, porque eu quando saí da igreja eu disse, Deus, agora tu ficas aí, e quando eu decidir eu volto. E Deus estava exatamente no lugar onde eu deixei. E ali eu fui abraçada, acolhida, e foi-me feita uma proposta de eu ficar durante um mês a ir a todos os cultos e os pastores a orar por mim. E pronto, se eu visse que não melhorava, podia ir para o psicólogo, assim. Se eu melhorasse, amém. E com 2 semanas a ir a todos os cultos, eu chamei o pastor Gia e o pastor Franciel e disse, olha, quero agradecer tudo que vocês fizeram até agora, mas eu não quero continuar assim. E eles ficaram, o quê? Eu disse, a partir de agora eu quero ser membro da ADEF Portugal. E a partir daquele dia eu fiquei a ser membro da ADEF. O pastor Gia, desde o primeiro dia, ele acreditou em mim, na minha capacidade, no meu ministério. E a primeira coisa que ele me pôs a fazer foi a ficar na transmissão, atrás do tripézinho lá, a pôr gosto e a filmar e tudo. E mesmo contra todas as opiniões, todos os achismos, ele apostou e até hoje aposta sempre em mim. Boa, e desde aquela altura até hoje, o que é que mudou? Que mudanças é que... Naquela altura, nós éramos um casal de namorados, passámos por muitas mudanças, por muito crescimento, porque foi uma diferença cultural muito grande, e um impacto muito grande, porque ele cresceu num país cristão ortodoxo. De repente chega aqui e arranja uma namorada tipo normal aos olhos das pessoas, que de repente é cristã, evangélica, e então foi ali um limar de muitas arestas. Mas para honra e glória do Senhor, Deus tem um propósito com a nossa vida, e no dia 9 de setembro este Senhor fez-me um pedido de casamento, após também um bocadinho de um ultimato de ou tu casas com a minha filha ou tu deixas que Jesus não vai perder ela para esse relacionamento. E da minha parte também me foi questionado se eu ia deixá-lo e seguir Jesus ou ia ficar com ele e perder Jesus. Eu disse, não, eu vou seguir Jesus, mas ele vai de arrasto. Ele vai de arrasto. E assim foi. E dia 23 de outubro, o nosso casamento foi realizado aqui, pelo pastor Jean, pela condição dele, porque ele disse, queres casar na igreja? Só se o pastor Jean... Queres casar comigo? E ela, sim, eu só tenho uma condição. Nós ser casados pelo pastor Jean. E desde aí nós temos vivido o milagre de Deus e o cuidado de Deus todos os dias. Eu costumo dizer, há muitas pessoas que me disseram, mas tu vais casar debaixo de jugo desigual pelo facto de ele não ser cristão e tudo. Eu disse assim, o meu jugo é leve, porque ele não me impede de fazer a obra, não me impede de vir à igreja, de estar envolvida com a obra, quando pode. Exatamente neste momento eu estou numa igreja. Exatamente. Ou seja, sempre que pode, porque devido à profissão também não tem essa disponibilidade, mas faz questão sempre de me acompanhar e de me apoiar. Amo os nossos pastores e tudo isto também é fruto de muita oração, muito jejum. E eu sou grata à ADEF Portugal, à vida do pastor Jean, da pastora Franciel e a ele,
também por facilitar o fazer a obra, e desculpem estar a chorar, porque é realmente algo que eu nem nos meus melhores dias eu pensei. Quando eu era pequenino eu dizia sempre, eu vou casar com um homem alto, loiro, de olhos verdes. E Deus só me fez lembrar dessa oração há pouco tempo. Quando eu estava a olhar para ele, mas Deus, ele é tão diferente. E foi como se o Espírito Santo me dissesse, não, ele é exatamente o que tu me pedias em criança. E nós temos vivido o cuidado de Deus e o milagre dele todos os dias, e temos feito a diferença nas nossas famílias e quebrado muitas maldições também através do poder de Jesus nas nossas famílias. Como é que fica o vosso coração, o teu coração? O Alex não estava cá, mas neste fim de semana, de ver a igreja como ela está agora e o crescimento que tem tido. A evolução, exatamente. Okay. Num curto espaço, ou seja, 4 anos, sim, que é pouco tempo, sim, não é muito, não é? O crescimento que a igreja tem tido, dada Portugal no seu todo, não é? As congregações, a abertura, que não havia, não é? Não havia congregações. Exato. Ou não sei. Braga veio depois? Braga veio depois veio, tínhamos a obra em Labrouge, depois veio Famalicão. Depois Famalicão fechou, abriu outra vez, e depois veio Amarante, e agora a última Guimarães. E em nome de Jesus a próxima vai ser o Porto. E a Lavra, eu creio. Como é que fica o teu coração de ver esse crescimento, né? Assim, para mim o meu coração fica muito alegre, mas ao mesmo tempo é um peso de responsabilidade muito grande, porque eu sou secretária e tesoureira da igreja e do campo, então significa, é mais trabalho, mas é bênção. E eu fico com o meu coração mesmo feliz, porque eu lembro-me, quando eu cheguei, eu era dos jovens, e nós éramos 6 jovens, mas antes de nós sermos 6, era só uma, que era a Bia. E ver que nós passámos de um lugar da igreja que era pouco maior do que este estúdio, para uma igreja onde nós temos quase 200 membros, onde temos 3 cultos semanais mais escola bíblica e estão sempre cheios, onde temos as salinhas das crianças que já são pequenas para a quantidade de crianças, e ver sempre as congregações, a forma como elas têm crescido e desenvolvido, incrível, alegra o meu coração. Ainda para mais ver isto na minha nação. É a resposta às nossas orações de Deus aviva e salva Portugal e os portugueses. E ver que nós temos 30% da igreja aqui da ADF Trofa são portugueses, e que temos representatividade no altar, em todos os cargos eclesiásticos, em cargos importantes e estruturais da igreja, para mim isso enche o meu coração. Porque, graças a Deus mandam um casal de pastores com um espírito e sangue português. Eles têm sangue português. Eles têm um espírito português muito ávido na vida deles, e eles foram trabalhados, assim, lapidados para esta nação. Eu quando penso a DEF Portugal, eu não consigo sequer conceber, e isto não tem a ver com idolatria aos pastores, nem nada disso. Eu não consigo conceber, e eu tentei durante muito tempo conceber, porque eles dizem sempre, mas se Deus nos enviar, e eu tento sempre pensar, mas quem é que o pode substituir? E eu lamento quem for ver este vídeo e achar que tem essa resposta, mas não tem. Eles foram colocados aqui porque estão debaixo de um pedido dos portugueses. Nós enquanto portugueses, temos dificuldade em confiar em pessoas. Nós somos uma nação que tivemos pastores que nos roubaram, homens que nos roubaram, ditas igrejas que nos roubaram, que escandalizaram esta nação, e desde que o pastor Jean, o pastor Francial estão aqui, tem existido uma abertura na cidade da Trofa, uma abertura do Evangelho, de pregar o Evangelho, e eles vão contra tudo e todos, e mas não é possível. É possível, com Jesus é possível, e vão, e é algo que é contagiante. Eu vejo esse espírito a ser implantado nas congregações, os pastores que estão lá também são assim, é tudo dentro da mesma linhagem. E claro, louvar a Deus pela vida do pastor Francisco, da pastora Cileide, do pastor Lindomar, que tiveram esse olhar atento para esta nação e que perceberam que, ok,
vamos enviar, porque é uma nação sedenta do Evangelho, que necessita de homens verdadeiramente focados na palavra e no Evangelho de Deus, e ouviram a voz de Deus quando chamou o pastor Gé e o pastor Franciel, e eu vou ser grata para sempre aos nossos pastores presidentes e da regionais por esta escolha, porque eu não consigo imaginar outros aqui, porque é preciso ter pulso e coração nesta obra, e o pastor Gia e o pastor Franciel, eles têm. Eles dão a vida, como nós dizemos aqui em Portugal, sangue, lágrimas e suor, literalmente, por esta obra. E eu vou ser sempre grata à ADEFO, porque se não fosse através da ADEFO, muito provavelmente hoje eu não estaria aqui sequer. É isso. Agradecer aos nossos pastores por essa oportunidade de aqui estarmos. Pastor Gia, pastora Franciel, pastor Linomar, pastora Vissalene, pastor Francisco, pastora Cilei. Nós somos gratos a Deus pela vossa vida. E agradecer aos meus convidados por aqui estarem, pelo vosso tempo, por partilharem um pouquinho da vossa história. Nós damos graças a Deus também pela vossa vida. Que vocês possam estar firmes, né? Que o Alex possa vir mais vezes à casa do Senhor, se o trabalho assim permitir. E tudo bom para vocês. Amém. Muito obrigado a você que esteve aí deste lado. Continue nos acompanhando e acompanhando as nossas programações de toda a igreja. Deus abençoe. Forte abraço.